Olá a todos, meu nome é Gustavo e vou estar dando continuidade a essa série de vídeos do canal Termometria. Neste vídeo, eu vou estar apresentando para vocês uma visão geral do dispositivo no quesito da sua entrada analógica e da sua saída analógica. O que é possível fazer com cada uma dessas funcionalidades do equipamento. Começando pela sua saída analógica, ou parte de simulação do instrumento. Ela possui uma alta resolução de saída. Então isso é importante para quê? Para que você consiga selecionar, imagina que você está simulando um sensor de temperatura do tipo Thermopar tipo K, que a temperatura chega até 1370 graus, e você quer variar a simulação de grau em grau, por exemplo, ou de meio em meio grau. Então a alta resolução da saída permite que o circuito gere essas pequenas variações na saída e seja possível gerar esses pequenos degraus. Então, equipamentos de mercado que possuem baixa resolução de saída ou não tão alta quanto esse instrumento, vocês vão conseguir selecionar, por exemplo, de grau em grau, de 2 em 2 graus, e não chegar, por exemplo, a décimo de grau. Então, isso é importante por isso. Segundo, compensação automática da junta fria dos termopares. Então, esse instrumento ele possui já um sensor de temperatura integrado para fazer a compensação da junta fria e gerar o sinal de saída correto. Então, assim, não é só você pegar, falar assim, vou gerar um Thermopar tipo K, utilizando a saída milivolts, por exemplo. Porque ele tem você consegue gerar sinais analógicos milivolt com ele. E termopares são basicamente sinais em milivolt. Se você não tomar cuidado e compensar da forma correta a junta fria, a indicação no instrumento, quando ele também fizer essa compensação, vai ser feita de forma errada. E aí você vai calibrar o equipamento lá da ponta de forma incorreta, gerando prejuízo ao seu processo. Isso é muito importante. Além disso, esse multicalibrador de processos, ele permite que você desligue a compensação automática da junta fria e compense manualmente. Isso pode ser bom para algum teste, enfim, depende do ambiente que você esteja, enfim. Então você consegue determinar lá uma junta fria de X graus, por exemplo. Em um ambiente controlado, pode ser que seja viável. Terceiro, ele possui uma saída com uma rampa de subida e descida programável. Então você consegue determinar a temperatura inicial e final e fazer uma rampa de subida ou descida. Isso pode ser interessante para testes. Então, imagina que você tem um controlador de temperatura e você esteja fazendo uma aquisição num software de computador. Você esteja comunicando com esse controlador de temperatura e plotando um gráfico da temperatura em função do tempo para algum determinado teste. Então você consegue gerar com esse multicalibrador de processos essa rampa de subida e descida, injetar nesse controlador de temperatura e lá na ponta do seu software você vê essa temperatura em forma de dente de serra, por exemplo. Quarto, permite associar valores de saída às teclas do instrumento para rápida alteração. Isso é muito legal, porque na prática, se você está calibrando, imagina que você esteja com 20 controladores para calibrar e você calibra em 4 pontos, por exemplo, esses controladores. Então imagina que você está calibrando em 0 graus, uma entrada de termopar, tá? Em 0, 250, 500 e 1000 graus. Então você está fazendo a calibração de 4 pontos. Imagina que em cada controlador você vai ter que pegar um multicalibrador, selecionar lá manualmente 0 graus. Depois você vai para 250 graus. Isso pode ser uma coisa que a princípio não é um problema, mas na prática quem trabalha ou já trabalhou com isso vai me entender que você, para selecionar 250 graus, você vai incrementando, passou um pouquinho, diminui um pouquinho, volta até ajustar em 250 graus. Fez isso? Agora você vai fazer em 500, em 1000 e multiplicado por N produtos, que é o que você vai fazer a calibração. Então, essas teclas aqui, ó, que eu estou circulando, tá aqui, Auto, RCVK, Curve, Convert, você consegue associar valores pré-definidos a essas teclas. Então, você pode falar, ó, essa tecla aqui de cima está associada a 0 graus, essa aqui 250. Então, você pode configurar cada uma delas a uma determinada temperatura. Isso ajuda bastante, justamente para ganho para produtividade. E quinto, ele plota um gráfico com os valores da saída em tempo real e permite o armazenamento na memória interna. Então, aquilo que eu falei para vocês nos vídeos anteriores.
No gráfico dele, no display dele, aqui ele está no modo indicação por números. Mas quando você clica aqui em Curve, você consegue ver um gráfico sendo plotado com a saída que você está determinando. Então você selecionou lá 0 graus, ele vai lá e fica plotando em tempo real 0 graus. Passou a girar 250 graus, ele passa a plotar 250 graus. Então você consegue fazer isso e armazenar na memória interna. Essa é outra funcionalidade bem bacana dele. Agora falando um pouquinho da sua entrada. A entrada também ela possui uma alta resolução de entrada, então ele tem um conversor AD com uma alta resolução. Por que isso é importante? De forma similar à da saída analógica, se você possui uma entrada analógica com baixa resolução, você não vai conseguir ver variações, por exemplo, de décimos de grau. Por quê? Conversor AD interno do equipamento, ele vai ser, vamos dizer que ele só consegue sentir grandes variações de tensão. Essas grandes variações, que é os steps do conversor interno, são necessárias para que ele identifique, ó, mudou a conversão. Então ele precisa de um step maior. Quando você tem uma alta resolução de entrada, a variação entre um bit e outro do conversor AD, ela é muito menor. Então ele consegue identificar que variou um sinal muito menor. Então vamos supor que na prática você consiga identificar décimo de grau. Ou, se for muito alta a resolução de entrada, você consegue ver centésimo de grau. Então esse equipamento ele consegue identificar décimos de grau. É um equipamento bem interessante. A sua entrada analógica também ela faz essa compensação automática da junta fria. Na saída analógica, na hora que você está simulando, é importante você compensar para que a indicação no controlador lá da ponta, que é o que você tem a finalidade de verificar a indicação dele, a indicação seja fiel e correta. De forma similar, você está lendo a temperatura de um sensor. Então, tem que ser feita essa compensação automática no multicalibrador de processos, para que essa indicação lá do seu sensor do que está no processo não seja incorreta. Ele também permite a compensação manual. Então, você também pode definir uma temperatura ambiente fixa e ele sempre vai compensar essa mesma temperatura. Terceiro, a parte de aquisição de dados, que está relacionada ao log, né? Ao datalog. Você consegue também, utilizando o multicalibrador de processos, fazer a aquisição do sinal, armazenar no instrumento e posteriormente resgatar essa aquisição. 4. Isso aqui particularmente é muito interessante quando você está utilizando, vamos supor, um transmissor de temperatura ou um transmissor de sinal, que você pega um sinal de, por exemplo, pressão, sinal de pressão e converte em 4 a 20. E aí você quer indicar no multicalibrador de processos. Só que, imagine o seguinte, a gente está com um transmissor de temperatura. O que a gente quer indicar? Miliampere ou temperatura? Normalmente a gente quer indicar a temperatura, nunca a corrente. A corrente é o meio para que seja indicado a temperatura. Então, esse instrumento ele permite você determinar qual que é a escala do seu sinal e qual que é a escala da sua unidade de engenharia. Então, você fala assim, o meu sinal ele é 4 a 20 mA de entrada. A minha unidade de engenharia é de 0 a 300 graus, tá? Eu estou utilizando... Eu quero indicar um sinal de temperatura de 0 a 300 graus, proporcional àquele sinal elétrico. Então, feito isso, configurado isso, quando você injetar um sinal 4 a 20 proveniente desse transmissor, o seu instrumento, o seu multicalibrador de processos, ele vai indicar a temperatura, que é proporcional ao sinal que ele está lendo. Isso é muito interessante. Isso ajuda bastante porque você não precisa ficar fazendo contas. Quando a gente tem que ficar fazendo contas, a gente utiliza sempre os extremos ou um ponto do meio. Por exemplo, a gente vai testar um transmissor de temperatura, a gente sabe que ele é de 0 a 300 graus. Então a gente gera 4 mA, injeta um sinal lá no transmissor, para que de 0 graus, por exemplo, então ele vai mandar 4 mA. A gente injeta lá 150 graus, para que ele gere na saída 12 mA e 300 graus, para que ele gere 20 mA na saída. Agora, com essa conversão automática, você consegue fazer isso de forma simples, né? O instrumento vai fazer essa conversão para você. Então, você não precisa ficar injetando sinais que você sabe qual que vai ser a corrente de saída. Então, isso é muito legal. Em quinto, ele também tem uma tensão ativa de 24 volts. Então, em uma das entradas, na verdade, ele só tem uma entrada, né? Tem uma entrada, o negativo e o positivo. Ele também gera 24 volts, que você pode fazer o teste de transmissores a 2 fios. Se você tiver 2 multicalibradores, imagine a seguinte situação. Com um dos multicalibradores, você gera um sinal de saída e injeta num transmissor de temperatura, simulando o sinal de um termopar, por exemplo, um PT100.
E na parte do loop, 2 fios do transmissor, com outro multicalibrador, você gera o 24 volts para alimentar o transmissor e já no próprio loop 2 fios, ele vai gerar o 4 a 20 e vai injetar no multicalibrador de processos, que está gerando essa tensão. Então você consegue já ler a saída do transmissor 4 a 20 em um deles, e no outro você consegue gerar a temperatura. Então você consegue fazer o teste completo de um transmissor com 2 equipamentos. E o mais legal de tudo, são 2 equipamentos portáteis e a bateria. Então você não precisa estar com uma fonte de 24 volts ligada numa tomada para fazer esse teste. Com 2 equipamentos portáteis você faz o teste e valida a funcionalidade. Bom, é isso. Nesse vídeo eu apresentei para vocês as características, né, a visão geral do dispositivo no quesito da entrada e da saída. Em caso de dúvidas, podem ficar à vontade de deixar nos comentários que a gente responde, ou mandar um e-mail ou via WhatsApp no número que está na tela, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.